O silêncio que pairava sobre o pátio da Escola Estadual Dom Pedro II não era o silêncio de paz, mas sim aquele vácuo gelado que antecede uma execução pública diante de centenas de olhos curiosos. No centro do corredor principal, cercado por uma multidão de alunos que seguravam seus celulares como se fossem armas, estava o jovem Lucas, um rapaz de 18 anos que carregava nas costas a mochila velha e no rosto uma expressão de resignação que ninguém conseguia decifrar. Diante dele, o diretor da instituição, um homem de cabelos grisalhos e voz de trovão, segurava o documento oficial de expulsão definitiva, lendo as infrações cometidas com um prazer quase sádico que ecoava pelas paredes de concreto descascado daquela escola. Lucas não dizia uma palavra, não tentava se defender e nem sequer levantava os olhos para encarar os insultos que vinham de todos os lados, parecendo um náufrago que aceitara o seu destino no fundo do oceano. O motivo de tanto ódio coletivo era o que as câmeras de segurança haviam registrado na noite anterior. O laboratório de informática, o orgulho da escola, fora completamente vandalizado e as provas apontavam diretamente para as mãos de Lucas. O que tornava a situação ainda mais explosiva era o fato de que o maior prejudicado não era a instituição em si, mas sim o seu maior rival, um jovem chamado Bruno, que tinha ali o seu projeto final de bolsa de estudos totalmente destruído. Bruno estava na primeira fila da multidão, com os punhos cerrados e o rosto vermelho de ódio, gritando palavras de baixo calão contra o rapaz que supostamente havia arruinado a sua única chance de sair daquela periferia miserável. A escola inteira aplaudiu quando o diretor ordenou que Lucas cruzasse o portão de ferro e nunca mais voltasse, tratando-o como o pior dos vilões que já pisara naquele chão sagrado do ensino médio. Ninguém ali presente se dava ao trabalho de perguntar como o aluno mais brilhante e calmo da turma, alguém que nunca tivera uma única advertência em 3 anos, poderia ter cometido um ato de tamanha crueldade gratuita e sem sentido. Os boatos corriam como fogo em palha seca, dizendo que a inveja de Lucas pela bolsa de estudos de Bruno tinha finalmente transbordado em forma de violência e destruição material durante a calada da noite fria. Enquanto Lucas caminhava em direção à saída, ele sentia os olhares de desprezo queimar em sua pele, mas manteve o passo firme, como se estivesse cumprindo uma missão sagrada que nenhum daqueles espectadores era capaz de entender naquele momento. Bruno, por sua vez, exibia um sofrimento ruidoso, ganhando o apoio de todos os professores e a piedade das meninas, posicionando-se como a vítima perfeita de um monstro sem coração ou escrúpulos. O portão de ferro rangeu de forma melancólica ao se fechar atrás de Lucas, selando o seu destino e jogando-o em um mundo onde ele não teria mais diploma, nem amigos e nem mesmo uma reputação mínima para conseguir um emprego simples. Ele parou na calçada por alguns segundos, ouvindo o som dos risos e das vaias diminuírem conforme os alunos voltavam para suas salas de aula, sentindo o peso da mochila que agora guardava apenas as ruínas de sua história escolar. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma clareza absoluta de quem sabia que o preço daquela expulsão era alto demais, mas o valor do que ele estava escondendo era, de alguma forma, ainda maior para a sua alma. Lucas começou a caminhar em direção à parte mais perigosa do bairro, onde as sombras das ruas estreitas escondiam verdades que a luz do pátio da escola jamais seria capaz de iluminar com sua justiça cega. Enquanto isso, dentro da escola, a diretoria celebrava a limpeza do ambiente, acreditando que a remoção de Lucas traria a paz de volta, sem perceber que a expulsão era apenas a primeira peça de um dominó que estava prestes a derrubar toda a estrutura de mentiras daquelas famílias. Bruno foi levado para a sala da coordenação para receber consolo, sendo tratado como um pequeno mártir que teria o suporte da escola para reconstruir o seu projeto, mesmo que o tempo para a bolsa de estudos estivesse quase esgotado. Ninguém notava que as mãos de Bruno tremiam mais do que o normal e que o seu olhar, embora carregado de fúria, evitava encontrar o olhar de qualquer pessoa que fizesse perguntas muito detalhadas sobre a noite anterior. O espetáculo da punição tinha satisfeito a sede de vingança da massa,
Mas a verdade estava enterrada no fundo da mochila de Lucas, esperando o momento certo para emergir e cobrar o seu preço. A professora Helena, que sempre admirara a inteligência silenciosa de Lucas, era a única que permanecia na janela da sala dos professores, observando a figura solitária do rapaz sumir na curva da avenida movimentada e cheia de fumaça. Ela sentia que havia algo profundamente errado naquela narrativa tão perfeita. Um detalhe invisível que escapara aos olhos treinados para punir e aos corações apressados em odiar o que não conseguiam entender de imediato. Helena sabia que Lucas e Bruno eram inimigos mortais desde o ensino fundamental. Uma rivalidade alimentada por diferenças de classe e por um conflito antigo que envolvia suas famílias e um segredo que o bairro preferia esquecer. Por que então Lucas cometeria um crime tão óbvio, deixando rastros que qualquer amador encontraria, se ele sempre fora mestre na arte da descrição e do raciocínio lógico mais apurado que ela já vira? O primeiro bloco da história de Lucas termina com o silêncio da rua substituindo o barulho da escola, enquanto o rapaz entra em um beco escuro para encontrar alguém que ninguém imaginaria que ele conhecia de forma tão íntima e perigosa. O segredo da expulsão começava a pulsar no peito de Lucas como uma ferida aberta, e ele sabia que as próximas horas seriam decisivas para que o seu sacrifício não fosse em vão no final das contas. A escola achava que tinha se livrado de um problema, mas, na verdade, tinha acabado de expulsar o único escudo que impedia que uma tragédia muito maior destruísse a vida de todos os envolvidos naquela trama. Lucas não era o vilão daquela história, mas ele precisava que todos acreditassem que ele era, para que a pessoa que ele realmente estava protegendo pudesse ter uma chance de salvação antes que o sol se pusesse novamente. Lucas caminhava apressado pelas ruelas onde o asfalto dava lugar à terra batida, sentindo o peso da mochila como se carregasse o mundo inteiro nas costas, enquanto evitava os olhares curiosos dos vizinhos que já sabiam da sua expulsão. Ele entrou num prédio abandonado que servia de refúgio para os esquecidos, subindo as escadas de cimento frio até encontrar a figura trêmula de Bruno, que o esperava escondido nas sombras de uma sala sem janelas nem esperança. Bruno não tinha mais a arrogância que exibira no pátio da escola. O seu rosto estava manchado de lágrimas e as suas mãos sangravam levemente, revelando que a destruição do laboratório não fora um ato de maldade, mas um surto de pânico absoluto. Lucas aproximou-se em silêncio e entregou ao rapaz um pequeno dispositivo de memória que continha a única cópia de segurança do projeto original, algo que ele tinha arriscado a própria pele para salvar antes que as chamas da negligência consumissem tudo. Bruno olhou para o objeto como se fosse um milagre e perguntou com a voz embargada: por que motivo Lucas tinha assumido a culpa de algo que não fizera, sacrificando o seu próprio diploma por alguém que sempre o tratara com tanto desprezo e violência gratuita? A resposta de Lucas não veio em palavras imediatas, mas num olhar que carregava a maturidade de quem já tinha visto o pior lado da vida e decidira que o ciclo de ódio precisava de ser interrompido ali mesmo, naquela escuridão. Ele explicou que sabia que o pai de Bruno o mataria se descobrisse que ele tinha falhado na bolsa de estudos e que a pressão de ser perfeito tinha levado o rapaz ao limite da sanidade mental. Lucas vira Bruno entrar no laboratório na noite anterior, vira-o chorar enquanto partia os computadores num momento de desespero cego, e decidira que, se alguém teria de cair, seria ele, que já não tinha nada a perder no jogo das aparências sociais. Para a escola, Lucas era o vândalo invejoso, mas naquela sala fria, ele era o único que compreendia que Bruno era apenas uma vítima de um sistema que exige sucesso a qualquer preço, mesmo que o preço seja a própria alma. O pacto de silêncio foi selado ali, entre os destroços de uma amizade que nunca existiu, mas que agora renascia das cinzas de um sacrifício que ninguém na superfície seria capaz de acreditar ou validar com justiça. Enquanto Bruno escondia o dispositivo no bolso, Lucas lembrou-o de que a expulsão era definitiva e que ele teria de carregar o fardo de ser o salvador odiado para que a verdade maior não destruísse a família de ambos. Havia um perigo real rondando aquele segredo, pois o pai de Bruno era um homem influente e violento que não aceitaria a fraqueza do filho. E Lucas sabia que a sua própria vida estaria em risco
se a verdade sobre o surto de Bruno viesse à tona. Cada palavra de Lucas era um prego no caixão do seu próprio futuro, mas ele falava com uma calma transcendental, como se estivesse a pagar uma dívida antiga que a sua família tinha com a de Bruno, uma dívida de sangue que remontava a gerações passadas naquela periferia. O ódio que Bruno sentia por Lucas começou a transformar-se numa gratidão dolorosa e insuportável, uma dívida moral que o perseguiria para sempre e que o impediria de voltar a ser o agressor de outrora no pátio da instituição. Eles eram agora dois fugitivos da realidade, unidos por um crime que um cometeu e o outro assumiu, criando um laço de cumplicidade que era mais forte do que qualquer amizade forjada na luz da conveniência social. O som de sirenes ao longe fez com que ambos ficassem em alerta máximo, pois a polícia ainda estava à procura de mais provas sobre a invasão do laboratório, e qualquer erro poderia destruir o frágil castelo de cartas que Lucas tinha construído. Lucas ordenou que Bruno voltasse para casa e agisse como se estivesse devastado pela perda, garantindo que o seu papel de vítima fosse convincente o suficiente para enganar os investigadores e a diretoria faminta por um culpado exemplar. Ele prometeu que desapareceria do bairro por uns dias para desviar a atenção, assumindo o papel de criminoso em fuga, enquanto Bruno terminava o projeto e garantia a bolsa que era a única saída para a miséria que o cercava. A ironia da situação era cortante. O rapaz que todos consideravam um monstro estava a dar a vida para que o menino de ouro da escola pudesse ter um futuro que ele próprio nunca teria a chance de alcançar. Bruno saiu pelas portas dos fundos com a cabeça baixa, enquanto Lucas permanecia na escuridão, saboreando a solidão de quem acabara de se tornar o vilão perfeito para salvar a vida do seu pior inimigo. A noite caiu sobre o bairro como um manto de chumbo, e Lucas sentou-se no chão frio do prédio abandonado, revendo mentalmente cada detalhe do seu plano para garantir que não houvesse pontas soltas que pudessem incriminar Bruno futuramente. Ele pensou na professora Helena e na forma como ela o olhara da janela, sentindo um aperto no coração por saber que a única pessoa que acreditava nele agora tinha motivos para o odiar profundamente por causa da mentira. No entanto, a segurança de Bruno e a manutenção da paz entre as suas famílias eram prioridades que superavam qualquer desejo de ser compreendido ou perdoado pelos seus pares ou pelos seus mestres. Lucas sabia que a verdade é uma arma perigosa que nem sempre traz a libertação, e que, por vezes, o silêncio é o escudo mais eficaz contra uma destruição total e irreversível de vidas humanas inocentes. Ele estava pronto para ser o mártir invisível, o rapaz que a história da escola lembraria como um aviso de advertência, enquanto o verdadeiro culpado brilhava sob as luzes de um sucesso que fora comprado com o sacrifício alheio. No dia seguinte, a notícia de que Lucas tinha desaparecido confirmou as suspeitas de todos, alimentando a narrativa de que ele era um delinquente perigoso que fugira para evitar as consequências legais do seu ato de vandalismo gratuito. Na sala de aula, Bruno sentava-se na primeira fila recebendo tapinhas nas costas e palavras de encorajamento, mas o seu olhar estava perdido no vazio da última carteira, onde Lucas costumava sentar-se em silêncio absoluto. A culpa roía as entranhas de Bruno como um ácido corrosivo, tornando cada elogio dos professores uma tortura psicológica que o fazia querer gritar a verdade para todo o pátio ouvir. Contudo, ele lembrava-se do olhar firme de Lucas no prédio abandonado e da promessa de que aquele sacrifício não seria em vão se ele conseguisse a bolsa e mudasse a realidade da sua família. A mentira estava a tornar-se a base da sua nova vida, e ele percebia agora que o preço do sucesso de Lucas fora a sua própria dignidade, transformando-os em reflexos invertidos de um espelho partido pela injustiça. O bloco 2 termina com Lucas observando a escola de longe, escondido atrás de uma árvore centenária, que marcava o limite entre a educação e a sobrevivência bruta das ruas daquela cidade cinzenta. Ele via Bruno entrar no portão e sentia uma mistura de alívio e tristeza, sabendo que a sua missão estava apenas a começar e que o pior ainda estava por vir para ambos naquela teia de segredos. Ninguém sabia por que ele fora expulso, e ele pretendia que continuasse assim
até que Bruno estivesse em segurança, longe das mãos violentas do pai e da pressão asfixiante daquela instituição de ensino. O sacrifício estava feito, o pacto estava assinado, com o silêncio e as sombras agora eram os únicos aliados de Lucas na sua jornada solitária em direção ao desconhecido. A verdade estava escondida, mas o seu impacto começava a mudar o coração de Bruno de uma forma que nenhuma lição de moral ou castigo escolar jamais conseguiria alcançar em toda a sua existência. Enquanto Lucas se abrigava na penumbra daquele prédio esquecido, Bruno atravessava os portões da sua própria casa, uma mansão que, apesar do luxo, parecia mais uma prisão de vidro e concreto armado. O silêncio da residência era interrompido apenas pelo som dos passos pesados de seu pai, um empresário de sucesso que via no filho não um ser humano, mas um investimento que precisava render lucros e prestígio social. Bruno sentiu o estômago revirar ao entrar no escritório e encontrar o homem revisando os documentos da bolsa de estudos, falando sobre o futuro como se fosse um contrato comercial onde não havia espaço para erros ou fraquezas emocionais. O rapaz apertou o dispositivo de memória que Lucas lhe entregara, sentindo o plástico frio contra a palma da mão, e percebeu que a sua vida inteira fora construída sobre o medo constante de decepcionar aquele olhar implacável e gélido. Naquela noite, a imagem de Lucas assumindo a culpa no pátio da escola não saía de sua cabeça, fazendo-o questionar por que o seu maior rival fora o único a estender a mão quando o abismo se abriu sob seus pés cansados. A rivalidade entre os dois rapazes, que todos na escola julgavam ser fruto de uma inveja mútua, tinha raízes muito mais profundas e dolorosas, envolvendo um acidente de carro ocorrido há 10 anos nas ruas do bairro. O pai de Bruno, em um momento de negligência ao volante, causara a tragédia que deixara a família de Lucas na miséria e o pai do rapaz com sequelas graves que o impediram de trabalhar para sempre. Através de advogados caros e influências políticas, o empresário conseguira abafar o caso, comprando o silêncio de muitos, mas nunca conseguira apagar o fogo do ressentimento que queimava no peito de Lucas desde criança. Bruno crescera ouvindo que Lucas e sua família eram aproveitadores que tentavam extorquir dinheiro, enquanto Lucas via em Bruno o símbolo vivo da injustiça que destruíra o seu lar e o futuro de seus pais. No entanto, diante do surto de Bruno no laboratório, Lucas percebeu que o rapaz também era uma vítima das mãos violentas e manipuladoras do pai, transformando o ódio antigo em uma forma de misericórdia que ninguém poderia prever. Naquela mesma madrugada, Bruno tentou dormir, mas os gritos silenciosos de Lucas ecoavam em seus sonhos, misturando-se com as lembranças do laboratório sendo destruído por suas próprias mãos trêmulas e desesperadas. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a escuridão do bairro, imaginando onde Lucas estaria dormindo e se ele tinha algo para comer naquela noite fria de abandono forçado. A bolsa de estudos, que antes era o seu maior desejo, agora parecia um prêmio manchado de sangue e de uma traição que ele cometera contra o único homem que tivera coragem de ser honesto com ele. Bruno percebia que a perfeição exigida por seu pai era uma casca vazia, uma mentira sustentada por privilégios que esmagavam quem estava no caminho, e que Lucas fora o único a quebrar esse ciclo de opressão. Ele abriu o computador e começou a restaurar o projeto usando o dispositivo de Lucas, cada linha de código recuperada sendo uma pontada de culpa que o lembrava do preço daquela segunda chance que ele recebera. A manhã seguinte na escola foi marcada por uma atmosfera de falsa normalidade, onde os professores elogiavam a resiliência de Bruno enquanto ignoravam completamente o buraco deixado pela ausência de Lucas na última fileira. Bruno sentia-se um impostor circulando pelos corredores, ouvindo as teorias absurdas dos colegas sobre como Lucas deveria ser preso e como a escola estava muito mais segura sem a presença de um elemento perturbador. Ele encontrou a professora Helena no corredor e, por um instante, quase confessou tudo, mas o medo de seu pai e a promessa feita a Lucas no prédio abandonado o mantiveram em um silêncio covarde e sufocante. Helena notou a perturbação no olhar de Bruno e percebeu que a sua tristeza não era de uma vítima, mas sim a angústia de alguém que carrega um segredo pesado demais para as suas costas jovens.
A tensão entre o que o mundo via e o que realmente acontecia estava prestes a explodir, e Bruno sabia que não conseguiria sustentar aquela máscara por muito mais tempo diante de tantas pessoas cegas. Enquanto isso, o pai de Bruno orgulhava-se da expulsão de Lucas, usando a sua influência para garantir que o rapaz nunca mais fosse aceito em nenhuma outra instituição de ensino da região, cercando-o por todos os lados. Ele falava sobre a importância de dar o exemplo e de como pessoas como Lucas eram uma ameaça à ordem social, sem saber que o próprio filho era o autor do crime que ele tanto condenava publicamente. Bruno ouvia os discursos inflamados do pai durante o jantar, sentindo um nojo crescente pela hipocrisia que sustentava o nome da sua família e pelo destino cruel que fora imposto a Lucas injustamente. Ele começou a perceber que Lucas não o salvara apenas da expulsão, mas dera a ele a oportunidade de ver quem seu pai realmente era, um monstro que devorava a dignidade dos outros para alimentar o próprio ego inflamado. A semente da rebelião começou a germinar no peito de Bruno, alimentada pela coragem silenciosa de Lucas e pela necessidade urgente de fazer o que era certo, mesmo que isso custasse o seu próprio conforto. Lucas, do seu esconderijo, via o sol nascer e sabia que o seu sacrifício estava funcionando, pois a atenção da polícia e da escola estava totalmente focada em sua fuga e não nas frestas da vida perfeita de Bruno. Ele sabia que o seu nome seria arrastado na lama por muito tempo, mas o pensamento de que Bruno tinha o projeto em mãos e uma chance de se libertar do pai era o combustível que o mantinha firme na sua decisão. Para Lucas, a expulsão não fora uma derrota, mas um movimento de xadrez em um tabuleiro onde as peças sempre foram desiguais e as regras sempre favoreceram os mais fortes e ricos. Ele aceitara ser o vilão para que a verdade, um dia, pudesse aparecer de uma forma que ninguém pudesse ignorar ou abafar com dinheiro e influência política. A sua maior vitória seria ver Bruno cruzar o palco da formatura e sair daquela cidade, levando consigo o segredo que os unira e a promessa de um futuro que compensaria todas as dores do passado. O bloco 3 encerra-se com Bruno voltando ao laboratório de informática, agora sob vigilância, para terminar o trabalho sob o olhar atento dos coordenadores que o tratavam como um prodígio a ser protegido. Cada clique no teclado era um lembrete do rosto de Lucas e do peso da injustiça que pairava sobre aquela escola como uma nuvem negra de tempestade iminente. Bruno sabia que o tempo estava correndo e que a entrega final do projeto seria o momento em que ele teria de decidir entre o sucesso seguro e a verdade perigosa que Lucas morrera socialmente para proteger. O plano de Lucas estava em curso, mas a variável que ele não podia controlar era a consciência de Bruno, que começava a despertar de um sono profundo e conformista para enfrentar a realidade da própria alma. O inimigo não era mais Lucas, mas sim o espelho que mostrava a Bruno o homem que ele estava se tornando se continuasse a aceitar o sacrifício de um inocente em seu lugar. Enquanto os dias passavam e a poeira da expulsão parecia assentar para a maioria dos alunos, Bruno vivia um inferno particular dentro das paredes da sua própria mente, onde cada elogio recebido era como uma chicotada na sua consciência. Ele passava as tardes trancado no laboratório, fingindo trabalhar no projeto, mas na verdade usava o tempo para analisar os arquivos que Lucas tinha deixado no dispositivo, percebendo que o seu rival não apenas salvara o trabalho, mas tinha feito anotações cruciais que melhoravam a eficiência de todo o sistema. Lucas conhecia o projeto de Bruno melhor do que qualquer professor, pois passara meses observando o inimigo em silêncio, tentando entender a mente de quem o odiava tanto, e agora esse conhecimento era a única coisa que mantinha Bruno de pé. O rapaz começou a sentir que a sua identidade estava a ser engolida pela generosidade de Lucas, e a ideia de entregar o projeto como se fosse seu tornou-se um fardo insuportável que o impedia de olhar para o próprio reflexo no espelho da casa de banho da escola. Bruno percebeu que a redenção não viria do sucesso profissional, mas sim de um ato de coragem que pudesse igualar, de alguma forma, o sacrifício monumental que Lucas tinha feito por ele sem pedir nada em troca. Do outro lado do muro, Lucas não estava parado. Ele passava as noites em contato com antigos aliados do bairro,
recolhendo informações sobre os negócios obscuros do pai de Bruno que poderiam servir de prova caso as coisas dessem errado. Ele sabia que a expulsão era apenas o começo de uma guerra maior e que, para libertar Bruno definitivamente daquela pressão, ele precisava de algo mais forte do que um simples perdão escolar ou um pedido de desculpas. Lucas estava a montar um dossiê silencioso, usando a sua invisibilidade social como uma vantagem estratégica para entrar em lugares onde o dinheiro do pai de Bruno não conseguia comprar o silêncio absoluto. Ele agia como um fantasma, movendo-se entre as sombras da periferia, vigiando os passos do empresário e esperando pelo momento exato em que a verdade pudesse ser revelada sem destruir a vida de Bruno no processo. O plano de redenção de Lucas era complexo e perigoso, exigindo uma paciência que poucos jovens da sua idade possuíam, mas ele estava disposto a ir até ao fim para garantir que a dívida de sangue entre as suas famílias fosse finalmente quitada. A professora Helena, desconfiada da tristeza súbita e profunda de Bruno, decidiu segui-lo discretamente após as aulas, percebendo que o rapaz não ia para casa, mas sim para as zonas mais pobres do bairro, onde Lucas costumava circular. Ela viu Bruno entrar no prédio abandonado e, escondida atrás de uma coluna de betão, ouviu uma conversa rápida entre os dois rapazes que mudou completamente a sua percepção sobre tudo o que tinha acontecido na semana anterior. Helena percebeu que Lucas não era o criminoso que a diretoria pintara, mas sim o arquiteto de uma salvação que ela própria, com todos os seus anos de pedagogia, nunca teria sido capaz de conceber ou executar. O choque de descobrir que a escola tinha expulsado o seu melhor aluno para proteger o filho de um homem influente e corrupto fê-la sentir uma náusea profunda e um desejo imediato de intervir para corrigir aquela injustiça histórica. Contudo, ela também percebeu que qualquer movimento impensado poderia colocar a vida de Lucas em risco, já que o pai de Bruno não hesitaria em usar a violência para manter as aparências da sua família perfeita. Bruno confessou a Helena, numa tarde de chuva torrencial dentro da biblioteca deserta, que não aguentava mais viver na sombra do sacrifício de Lucas e que estava disposto a contar a verdade ao conselho escolar, mesmo que isso significasse a sua própria ruína. Helena segurou as mãos trêmulas do rapaz e explicou que a verdade precisava de ser estratégica, pois o pai dele tinha tentáculos que alcançavam muito além dos muros daquela escola municipal. Eles começaram a traçar um plano conjunto, unindo a inteligência de Lucas, a consciência despertada de Bruno e a autoridade moral de Helena para criar uma armadilha que forçasse o empresário a recuar. O plano consistia em usar a cerimônia de entrega da bolsa de estudos como o palco principal para a revelação, transformando o momento de glória do pai de Bruno num tribunal público onde a hipocrisia seria exposta diante de toda a cidade. Bruno sentiu pela primeira vez em anos que o ar estava a entrar nos seus pulmões sem a resistência do medo, e que a aliança com a professora era o suporte que lhe faltava para enfrentar o monstro que morava na sua própria casa. Lucas recebeu a notícia da aliança através de um bilhete deixado por Helena num local combinado, e sentiu um alívio imenso ao saber que não estava mais sozinho naquela batalha desigual contra o poder e o dinheiro. Ele enviou para a professora as provas que tinha recolhido sobre a fraude que o pai de Bruno cometera anos atrás para culpar a sua família pelo acidente de carro, fechando assim o cerco em torno do verdadeiro vilão. A peça final do quebra-cabeça estava agora nas mãos de Helena, que passaria as noites seguintes a organizar os documentos e a garantir que a imprensa local estivesse presente no dia da grande exposição dos projetos. A escola, sem saber de nada, continuava a preparar a festa de premiação, tratando Bruno como o grande vencedor e Lucas como a lembrança amarga de um passado que eles queriam esquecer o mais depressa possível. O palco estava montado para um clímax que ninguém ali presente esqueceria. Um momento onde a verdade não seria apenas dita, mas sim arremessada contra as paredes de vidro daquela sociedade hipócrita e cega para a dor alheia. A tensão dentro da casa de Bruno atingiu níveis insuportáveis, com o pai a pressioná-lo para ensaiar o discurso de agradecimento, sem notar que o filho o olhava agora com um desprezo que nenhuma obediência fingida conseguia esconder totalmente.
Bruno via as mãos do pai, as mesmas que assinavam cheques e davam ordens autoritárias, e imaginava o momento em que aquelas mãos perderiam o controle sobre o destino de tantas pessoas inocentes. Ele passava as madrugadas a ler e a reler o seu projeto, agora integrado com as ideias de Lucas, sentindo que cada palavra era um tributo ao rapaz que estava lá fora, no frio, à espera do sinal para voltar à luz. A transformação de Bruno estava completa. Ele já não era o rapaz assustado que partira computadores num momento de raiva, mas sim um homem que compreendera que a única forma de honrar um sacrifício é agindo com a mesma coragem que o motivou. O plano de redenção estava pronto para ser executado, e o destino de Lucas, Bruno e daquela escola estava agora preso por um fio de verdade que estava prestes a ser cortado diante de todos. O bloco 4 termina com Lucas a olhar para o céu carregado de nuvens, sentindo o cheiro da chuva que prometia lavar a alma daquela cidade e trazer à tona tudo o que tinha sido enterrado durante décadas de injustiça e silêncio. Ele sabia que o dia seguinte seria o mais longo da sua vida, o dia em que ele voltaria ao pátio da escola, não como um expulso, mas como o catalisador de uma revolução que ninguém vira a chegar. A confiança que ele depositara em Bruno e na professora Helena era a sua única aposta num jogo onde ele já tinha perdido quase tudo, mas o que restava era a esperança de que a justiça, desta vez, não seria cega nem comprada por moedas de ouro. O segredo da sua expulsão estava prestes a tornar-se o rastilho de uma explosão de dignidade que mudaria o bairro para sempre, provando que ninguém morre socialmente em vão quando o motivo é a proteção de uma vida humana. Lucas fechou os olhos e respirou fundo, preparando-se para o embate final onde as sombras finalmente encontrariam a luz e os inimigos finalmente encontrariam a paz que tanto procuravam nos destroços do passado. O dia da cerimônia de premiação amanheceu com um céu de chumbo, carregado de uma eletricidade que parecia antecipar o desmoronamento de todas as mentiras construídas. O auditório da escola estava lotado, decorado com faixas azuis e douradas que celebravam o sucesso e a meritocracia, enquanto o pai de Bruno ocupava a cadeira de honra na primeira fila, exibindo um sorriso de vitória que não passava de uma máscara de arrogância pura. Lucas entrou pelos fundos, movendo-se como uma sombra entre as cortinas pesadas do palco, sentindo o coração bater num ritmo frenético de quem sabe que está prestes a saltar para o desconhecido. Ele via Bruno de longe, sentado no banco dos oradores, tremendo visivelmente enquanto segurava o papel do discurso que Helena o ajudara a redigir com palavras de fogo e verdade absoluta. A atmosfera era de festa, mas para os 3 aliados escondidos na luz, aquele era o início de um tribunal onde a sentença seria dada em público e sem direito a recurso por parte dos poderosos. Quando o diretor chamou Bruno ao púlpito para receber a bolsa de estudos e apresentar o projeto vencedor, um silêncio respeitoso instalou-se na sala, interrompido apenas pelo som dos flashes das câmaras fotográficas. Bruno levantou-se lentamente, mas em vez de caminhar para o centro do palco, ele fez um sinal para que as luzes se apagassem e um vídeo começasse a ser exibido no telão gigante atrás de si. As imagens não mostravam o projeto de informática, mas sim as gravações das câmaras de segurança que Lucas tinha recuperado, onde se via claramente Bruno num momento de desespero, mas também o pai de Bruno a ameaçar o filho no parque de estacionamento da escola semanas antes. A multidão soltou um suspiro coletivo de horror ao ouvir a voz do empresário a dizer que destruiria a vida de qualquer um que ficasse no caminho do sucesso da família, expondo a face oculta do homem que todos ali admiravam. O pai de Bruno levantou-se vermelho de fúria, gritando para que desligassem o vídeo. Mas Helena, do controlo técnico, garantiu que cada segundo daquela confissão fosse visto e ouvido até ao fim. Bruno tomou a palavra com uma voz que começou trêmula, mas que ganhou a força de um trovão, conforme ele revelava que Lucas não era o vândalo, mas sim o seu salvador silencioso. Ele contou como Lucas tinha assumido a culpa para o proteger da violência do pai e como tinha salvo o projeto que agora era apresentado como uma colaboração mútua entre os 2 inimigos. O auditório mergulhou num caos de murmúrios e gritos de indignação, enquanto Lucas saía de trás das cortinas
e caminhava até ao lado de Bruno, formando uma frente unida contra a tirania que os tinha oprimido durante tanto tempo. O diretor da escola parecia petrificado, sem saber como reagir diante da prova irrefutável de que tinha expulsado o aluno errado por pura conveniência política e medo de perder o patrocínio do empresário. Naquele momento, a hierarquia da escola desmoronou, e a verdade apareceu com uma clareza tão brutal que nenhuma mentira ou dinheiro seria capaz de a esconder novamente sob o tapete da hipocrisia social. O pai de Bruno tentou invadir o palco para arrancar o filho dali, mas foi impedido por um grupo de pais e professores que, inspirados pela coragem dos rapazes, decidiram que o tempo do medo tinha acabado naquela instituição. Lucas olhou nos olhos do homem que destruíra a sua família anos atrás e não sentiu ódio, apenas uma piedade profunda por alguém que precisava de esmagar crianças para se sentir poderoso num mundo de aparências vazias. Helena subiu ao palco e entregou ao conselho escolar o dossiê completo sobre o acidente de carro e as fraudes financeiras do empresário, selando o destino legal do homem que achava estar acima da lei. A polícia, que já tinha sido avisada pela professora, entrou no auditório de forma discreta, esperando o final da cerimônia para levar o verdadeiro criminoso sob custódia diante de toda a comunidade escolar. O clímax não foi uma luta física, mas sim a vitória esmagadora da verdade sobre o silêncio comprado e da coragem sobre a cobardia protegida por muros de vidro e mármore. No meio da confusão, Lucas e Bruno apertaram-se as mãos, um gesto simples que carregava o peso de uma paz que as suas famílias esperavam há mais de uma década para alcançar. Bruno sentiu que as correntes invisíveis que o prendiam às expectativas do pai se quebraram definitivamente, permitindo-lhe respirar pela primeira vez sem o peso da culpa sufocante. Lucas, por outro lado, sentiu que a sua honra tinha sido restaurada, não pelo regresso à escola, mas pelo facto de ter feito o que era certo quando ninguém mais tinha tido a coragem de agir. A multidão começou a aplaudir, não o prêmio ou a bolsa, mas o ato heróico de dois jovens que decidiram ser honestos, num mundo que os empurrava constantemente para a mentira e para a rivalidade cega. A expulsão de Lucas tornou-se o símbolo da maior falha daquela escola, mas também o catalisador da sua purificação mais profunda e necessária para que o ensino voltasse a ter sentido humano e ético. O diretor, sem outra saída, teve de subir ao palco para pedir desculpas públicas a Lucas, anulando a expulsão no mesmo documento onde antes tinha assinado a desonra do rapaz diante de todos. No entanto, Lucas pegou no papel, olhou para ele por alguns segundos e rasgou-o calmamente, dizendo que não precisava de um pedaço de papel para saber quem ele era ou o que tinha alcançado com o seu sacrifício. Ele explicou que a escola tinha falhado não apenas com ele, mas com todos os alunos ao priorizar o dinheiro em vez da verdade, e que ele não voltaria para um lugar que só valorizava a justiça quando era forçado a fazê-lo. Bruno concordou, anunciando que renunciaria à bolsa de estudos financiada pelo pai, preferindo trabalhar e estudar por conta própria, para que o seu sucesso não tivesse o gosto amargo da corrupção e do sofrimento alheio. Eles saíram do palco juntos, sob uma ovação que ecoou pelas ruas do bairro, deixando para trás um rastro de dignidade que mudaria a história daquela cidade para as gerações vindouras. O bloco 5 encerra-se com o pai de Bruno a ser conduzido para fora do auditório por polícias, enquanto Lucas e Bruno caminhavam em direção ao pôr do sol que finalmente aparecia entre as nuvens de chumbo. Eles não eram mais inimigos, nem vítima e culpado, mas sim dois homens livres que tinham compreendido que o maior valor de uma vida reside na capacidade de se sacrificar pelo que é justo e verdadeiro. O segredo da expulsão tinha sido revelado, mas o que restava agora era a construção de um futuro onde os Lucas e os Brunos não precisassem de se destruir para sobreviverem às sombras do passado. A escola Professor Dom Pedro II nunca mais seria a mesma, pois as paredes agora guardavam a memória de um dia em que a verdade não foi apenas dita, mas sim vivida com uma coragem que nenhuma instituição seria capaz de apagar ou esquecer. Lucas estava fora da escola, mas agora o mundo inteiro era o seu pátio, e ele estava pronto para o conquistar com a mesma integridade
que o levara a cruzar o portão de ferro como um vilão. O silêncio que se seguiu à saída triunfal de Lucas e Bruno do auditório foi rapidamente substituído por um turbilhão de notícias que abalou os alicerces da cidade, transformando o escândalo escolar em um caso de polícia de repercussão nacional. Enquanto o pai de Bruno era interrogado sobre as fraudes e o acidente escondido no passado, as redes sociais, que antes linchavam Lucas virtualmente, começaram a transbordar de pedidos de desculpas e homenagens ao rapaz que todos agora chamavam de herói injustiçado. A casa de Lucas, que antes era alvo de olhares de desprezo e muros pichados com ofensas, passou a ser cercada por flores e bilhetes de pessoas arrependidas pela sua própria pressa em julgar sem conhecer os fatos. Lucas, porém, mantinha-se isolado, não por orgulho, mas porque a dor de ter sido abandonado por tantos não se curava apenas com aplausos tardios de uma multidão que muda de opinião conforme o vento sopra. Ele observava as cinzas do velho mundo onde o dinheiro comprava a verdade, sentindo que, embora a justiça estivesse sendo feita, o preço emocional daquela guerra tinha deixado cicatrizes que talvez nunca desaparecessem totalmente de sua alma jovem. Bruno, agora despojado de todos os privilégios da fortuna do pai, mudou-se para um pequeno apartamento alugado perto da periferia, trabalhando em 2 empregos para sustentar a si mesmo e ajudar a mãe, que também fora libertada da prisão emocional que vivia na mansão. Ele não sentia falta do luxo, pois o peso constante da mentira fora substituído pelo cansaço honesto de quem luta pelo próprio pão sem precisar esmagar a dignidade de ninguém para subir na vida. O seu projeto de informática, que antes era uma moeda de troca para o ego do pai, tornou-se a base de uma pequena oficina de reparos e aulas gratuitas para os meninos do bairro, inspirada no modelo de generosidade que Lucas lhe mostrara no escuro. A relação entre ele e Lucas evoluiu para uma irmandade silenciosa, onde não eram necessárias muitas palavras para expressar o respeito mútuo. Bastava um aceno de cabeça ao se cruzarem na rua para que ambos soubessem que o sacrifício tinha valido a pena. Bruno percebeu que a verdadeira bolsa de estudos era a liberdade de decidir o próprio caminho, mesmo que o caminho fosse pavimentado com dificuldades e suor, longe das facilidades corruptas que quase o destruíram. A escola Professor Dom Pedro II passou por uma intervenção drástica da Secretaria de Educação, resultando na demissão de toda a diretoria que fora cúmplice do empresário e na implementação de novos protocolos de ética e transparência. O laboratório de informática, palco do início de tudo, foi reinaugurado com o nome de Espaço Lucas e Bruno, servindo como um lembrete eterno de que a integridade de um aluno vale mais do que qualquer patrocínio ou prestígio institucional. A professora Helena foi nomeada para um cargo de coordenação, garantindo que nenhum outro aluno fosse negligenciado ou sacrificado para proteger os interesses dos poderosos que circundavam a educação pública. A atmosfera escolar mudou de uma competição predatória para um ambiente de apoio, onde as histórias dos alunos eram ouvidas com atenção e onde a vulnerabilidade era tratada como uma ponte para a conexão e não como um alvo para o bullying. A lição deixada por Lucas tornou-se o pilar central da nova pedagogia daquela instituição, provando que o exemplo de um único indivíduo pode reformar estruturas que pareciam sólidas e imutáveis durante décadas de indiferença. Enquanto isso, o processo judicial contra o pai de Bruno avançava rapidamente, com as provas fornecidas por Lucas e Helena sendo consideradas irrefutáveis pelo Ministério Público, expondo uma teia de corrupção que envolvia outras figuras importantes da cidade. O empresário, que antes se sentia um deus intocável, agora passava os dias em uma cela fria, descobrindo que o poder que ele tanto prezava era apenas uma ilusão construída sobre o sofrimento alheio e o silêncio comprado. Ele tentou por diversas vezes enviar mensagens para Bruno pedindo perdão, ou tentando manipular o filho para que mudasse o depoimento, mas Bruno nunca respondeu, compreendendo que o perdão sem arrependimento real é apenas mais uma ferramenta de controle. A queda do império daquela família serviu como um aviso para todos os que acreditavam que a injustiça poderia ser escondida para sempre sob mantos de ouro e influência política. A verdade, uma vez libertada, agia como um incêndio florestal,
consumindo as mentiras secas e abrindo espaço para que uma nova vida, mais ética e justa, pudesse finalmente começar a crescer naquela terra arrasada. Lucas usou a pequena indenização que o Estado foi forçado a pagar pela expulsão indevida para custear o tratamento médico especializado de que seu pai tanto precisava desde o dia do acidente de carro causado pelo empresário. Ver o pai conseguir dar os primeiros passos sem ajuda, após 10 anos de paralisia e dor, foi a verdadeira formatura de Lucas, uma vitória que nenhum diploma escolar seria capaz de superar em valor emocional ou humano. Ele não sentia raiva pelo tempo perdido ou pelas humilhações sofridas, pois sabia que o seu sacrifício tinha garantido não apenas a justiça para sua família, mas a salvação da alma de seu antigo inimigo e a limpeza de uma escola inteira. Lucas começou a estudar para o vestibular por conta própria, usando os livros que Bruno lhe emprestava, mostrando que o conhecimento é a única arma que ninguém pode confiscar, nem mesmo através de um documento de expulsão definitivo. Ele era agora o arquiteto do seu próprio destino, construindo uma história que não dependia da aprovação de quem o julgara mal, mas sim da solidez de seus próprios princípios e da força de sua vontade inabalável. A comunidade do bairro, antes dividida pelo ódio e pela desigualdade, começou a se unir em torno do exemplo dos dois rapazes, criando associações de moradores que buscavam proteger os jovens contra as pressões que levam à violência e ao desespero. O prédio abandonado onde Lucas e Bruno selaram o pacto foi transformado em um centro cultural, onde a arte e a tecnologia eram usadas para dar voz aos que, como Lucas, costumam ser silenciados pelo sistema. A história de como ele foi expulso para salvar o seu maior inimigo tornou-se um mantra para as novas gerações, ensinando que a verdadeira coragem reside em fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro está gritando que você está errado. A cidade começou a respirar um ar mais limpo, livre das névoas de corrupção que o pai de Bruno espalhava, provando que a luz da verdade, quando sustentada por corações íntegros, é capaz de dissipar as trevas mais profundas. O sacrifício de Lucas não fora apenas um ato individual, mas o início de um movimento coletivo de resgate da dignidade e da esperança em um futuro onde a justiça não seja mais uma mercadoria de luxo. O bloco 6 encerra-se com Lucas e Bruno sentados na calçada da antiga escola, observando o movimento dos alunos que entravam e saíam com uma leveza que eles nunca tiveram o privilégio de sentir durante seus anos de estudo. Eles conversavam sobre o futuro, sobre os sonhos que agora podiam ter sem o medo de serem destruídos pela maldade alheia, sentindo que a paz finalmente tinha feito morada em seus corações cansados. Lucas tirou da mochila um velho caderno e mostrou a Bruno os primeiros esboços de um projeto que eles desenvolveriam juntos, uma ferramenta tecnológica para denunciar injustiças de forma segura para jovens de baixa renda. Eles sabiam que a jornada seria difícil e que o mundo lá fora ainda tinha muitos vilões, mas agora eles tinham a certeza de que a aliança forjada na dor e na verdade era indestrutível e capaz de enfrentar qualquer tempestade que viesse. O passado era uma cicatriz que eles exibiam com orgulho, o símbolo de um tempo em que decidiram que seriam os donos de suas próprias verdades, custasse o que custasse para ambos naquela teia da existência. Meses depois do turbilhão que mudou a história da escola Dom Pedro II, o impacto das ações de Lucas começou a ser sentido de forma permanente na cultura daquelas ruas, transformando o modo como as pessoas encaravam a lealdade e o sacrifício. A formatura daquela turma foi a primeira em décadas a não ser marcada pela ostentação financeira, mas sim por um discurso conjunto de Bruno e da professora Helena sobre o valor da verdade oculta e da responsabilidade que cada um tem sobre o destino do próximo. Lucas, embora não estivesse presente para receber um canudo, foi o nome mais citado naquela noite, sendo aplaudido de pé por pais que, meses antes, exigiam o seu afastamento definitivo da convivência com seus filhos. A cadeira vazia, que seria dele, estava decorada com um laço branco, simbolizando que a sua ausência física era, na verdade, a presença mais forte de integridade que aquela instituição já havia testemunhado em toda a sua existência. O legado daquela expulsão indevida
tornou-se uma espécie de constituição ética para os novos alunos, que agora aprendiam que ser um herói muitas vezes significa aceitar o papel de vilão temporário para proteger uma vida humana. Bruno, utilizando os conhecimentos que aprimorou ao lado de Lucas, conseguiu finalmente a sua bolsa de estudos, mas desta vez através de um instituto independente que valorizava não apenas o código técnico, mas a trajetória ética do candidato. Ele não esqueceu as noites no prédio abandonado e fez questão de documentar todo o processo de criação do seu novo software, dando crédito total às ideias que Lucas havia semeado quando ninguém mais acreditava no potencial de ambos. A amizade entre eles, forjada no fogo da injustiça, tornou-se um símbolo de que a rivalidade de classe pode ser vencida quando dois indivíduos decidem olhar para além dos erros de seus pais e das cicatrizes do passado familiar. Bruno passou a ser um mentor para os jovens mais agressivos da escola, usando a sua própria história de queda e redenção para mostrar que a pressão social não justifica a destruição do caráter ou a traição de quem estende a mão no escuro. O menino de ouro agora brilhava com uma luz própria, uma luz que não dependia do dinheiro sujo da família, mas da solidez de uma consciência que fora despertada pelo sacrifício de seu maior inimigo. A professora Helena, em sua nova função, criou o Memorial da Verdade no pátio central, onde a história de Lucas era contada de forma cronológica, para que nunca mais a diretoria ou os alunos se esquecessem do perigo de um julgamento precipitado. Ela recebia cartas de professores de outras cidades, querendo entender como aquela escola periférica tinha conseguido reduzir drasticamente os índices de bullying e de violência através de uma simples mudança de perspectiva narrativa. Helena sabia que a resposta residia na coragem de um rapaz que decidiu que a vida de seu inimigo valia mais do que o seu próprio conforto, provando que a empatia é a ferramenta mais poderosa de transformação social. Ela guardava em sua mesa o bilhete original que Lucas lhe enviara, usando-o como um lembrete diário de que a missão de educar é, acima de tudo, a missão de enxergar o que ninguém mais quer ver e de proteger a chama da verdade, custe o que custar. A escola deixou de ser um lugar de mera transmissão de dados para se tornar um centro de formação de caracteres resilientes, inspirados pelo fantasma benevolente de um aluno que foi embora para que outros pudessem ficar. Enquanto isso, a família de Lucas experimentava uma dignidade que lhes fora roubada há 10 anos, vivendo agora sem o peso da dívida e com o respeito de uma vizinhança que antes os tratava como párias da sociedade local. O pai de Lucas, com a saúde visivelmente melhorada, sentava-se na varanda e contava para quem quisesse ouvir sobre o orgulho que sentia do filho, que não usara a força bruta para se vingar, mas sim a inteligência e o amor para vencer o mal. Eles não nutriam mais o desejo de ver o pai de Bruno destruído, pois a justiça legal já estava cuidando disso. O foco deles era a construção de um novo lar, onde o ódio não tinha mais permissão para entrar pela porta da frente. Lucas via nos olhos de seus pais a paz que ele tanto buscou durante a adolescência, e percebia que a sua expulsão foi o pequeno preço que ele pagou para comprar a liberdade definitiva de todos os que ele amava. O segredo que antes o sufocava era agora a base de uma felicidade sólida, construída sobre a rocha da integridade e da paciência de quem sabe esperar o tempo certo para a verdade florescer. A história espalhou-se de tal forma que inspirou a criação de uma nova lei municipal de proteção ao aluno, que garantia o direito de defesa e de investigação independente em casos de expulsão, impedindo que influências políticas interferissem na justiça escolar. O nome de Lucas tornou-se sinônimo de um novo tempo, onde a voz do aluno de periferia tinha o mesmo peso que a do filho do empresário, equilibrando a balança de poder que sempre fora pendente para o lado do dinheiro. A cidade, antes marcada pela divisão nítida entre o asfalto e a terra, começou a ver pontes de solidariedade sendo construídas, inspiradas pela união improvável entre os dois rapazes que decidiram parar de lutar a guerra de seus antepassados. O legado de Lucas era invisível aos olhos apressados, mas estava presente em cada aperto de mão entre antigos rivais e em cada decisão de um professor de ouvir o lado de quem todos já tinham condenado sem provas. Ele provou que um ato de sacrifício
pode purificar não apenas uma vida, mas todo o ambiente que o rodeia, transformando o veneno do preconceito em remédio para a alma coletiva. Bruno e Lucas decidiram abrir uma pequena empresa de segurança digital e consultoria ética, focada em ajudar empresas a evitarem as mesmas fraudes que o pai de Bruno cometera durante anos sem ser detectado. Eles trabalhavam lado a lado, o cérebro estratégico de Lucas unido à capacidade de comunicação de Bruno, formando uma dupla imbatível que rapidamente ganhou a confiança do mercado local e regional. Eles faziam questão de contratar jovens que, como eles, tinham passado por dificuldades escolares ou problemas com a justiça, oferecendo uma segunda chance baseada na confiança e no trabalho duro. O escritório deles, decorado com simplicidade, tinha na parede de entrada a foto do portão da escola Dom Pedro II, para que nunca se esquecessem de onde vieram e do motivo pelo qual estavam lutando agora. O negócio deles não era apenas sobre tecnologia, era sobre pessoas, sobre dar voz a quem foi silenciado e sobre garantir que a verdade sempre tivesse um canal aberto para se manifestar diante de quem tentasse abafá-la. A imagem final desta trajetória é a de uma nova geração de alunos entrando na escola, passando pelo Memorial de Lucas e parando por alguns segundos para ler a frase gravada no mármore: "A verdade não precisa de pressa, ela só precisa de coragem." Lucas observava essa cena de longe, sentado no seu carro novo, sentindo que a sua missão estava finalmente completa e que o seu nome agora estava associado a algo nobre e eterno. Ele olhou para Bruno, que estava no banco do passageiro, ajustando os detalhes de uma nova palestra que dariam juntos naquela noite para centenas de jovens desamparados. Eles sorriram um para o outro, um sorriso de quem sabe que venceu a maior batalha de todas, a batalha contra o próprio ego e contra o medo de ser julgado pelo mundo. O sacrifício de Lucas tinha se transformado em uma árvore frondosa, cujos frutos agora alimentavam a esperança de toda uma cidade que aprendera, da maneira mais difícil, que ninguém deve ser expulso do coração da humanidade por causa de uma mentira bem contada. A jornada de Lucas e Bruno chega ao fim aqui, mas a reflexão que ela deixa deve permanecer viva em cada decisão que você tomar a partir de agora, especialmente quando o mundo te empurrar para o julgamento fácil. Muitas vezes, estamos tão apressados em condenar quem parece ser o vilão que não paramos para perguntar qual é o fardo invisível que aquela pessoa está carregando em silêncio absoluto. Lucas nos ensinou que a verdadeira coragem não está em provar que estamos certos para a multidão, mas em fazer o que é justo, mesmo quando o preço é o nosso próprio isolamento e a desonra pública temporária. Que esta história seja um lembrete de que, por trás de cada expulsão social, pode existir um sacrifício heróico que a nossa visão limitada ainda não é capaz de captar ou compreender. Se você já se sentiu injustiçado, ou se já teve que abrir mão de algo precioso para proteger quem amava, saiba que a sua integridade tem um valor eterno que nenhum diploma ou aplauso pode substituir. Esta narrativa foi construída para mostrar que o ódio entre inimigos é muitas vezes apenas uma barreira que esconde dores compartilhadas e feridas que só podem ser curadas através da empatia radical. No mundo de hoje, onde as aparências valem mais do que o caráter, histórias como a de Lucas e Bruno são essenciais para nos devolver a fé na humanidade e na possibilidade de redenção para todos nós. Se este relato tocou o seu coração e te fez pensar sobre as injustiças que acontecem ao seu redor, eu te peço um gesto simples, mas que faz toda a diferença para o crescimento deste canal. Clique no botão de gostei agora mesmo para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e o leve para mais pessoas que precisam desse sopro de coragem hoje. O seu like é o combustível que nos permite continuar resgatando histórias que o tempo tenta apagar, mas que a alma humana precisa desesperadamente ouvir para não se perder na escuridão da indiferença. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, pois o nosso compromisso é trazer sempre relatos que desafiam a sua percepção e aquecem o seu espírito com lições de vida inesquecíveis. Estamos preparando uma série de novas histórias de superação e mistério que vão te prender do início ao fim.
sempre com essa mesma profundidade e respeito pela verdade humana que você encontrou aqui hoje. Ao se tornar um inscrito, você passa a fazer parte de uma comunidade que escolhe a reflexão em vez do entretenimento vazio, valorizando conteúdos que agregam valor real à sua jornada pessoal. Queremos que este canal seja o seu refúgio diário, um lugar onde a sensibilidade é vista como força e onde cada vídeo é uma oportunidade de evoluir como ser humano. Junte-se a nós nessa missão de iluminar os cantos escuros da sociedade através de narrativas que dão voz aos que foram silenciados pela vida e pelo preconceito alheio. Eu adoraria saber a sua opinião sincera sobre o que você faria se estivesse no lugar do Lucas. Você teria a mesma coragem de assumir a culpa para salvar um inimigo ou agiria de forma diferente? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois eu leio cada mensagem e acredito que a conversa que acontece nos comentários é tão importante quanto a própria história que acabamos de contar no vídeo. O seu comentário ajuda a nossa comunidade a crescer e permite que outros espectadores encontrem novos pontos de vista sobre o sacrifício e a lealdade no mundo contemporâneo. Compartilhe também alguma experiência pessoal de superação, pois a sua dor transformada em aprendizado pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir dos seus próprios sonhos hoje. Vamos transformar este espaço em um verdadeiro fórum de empatia, onde cada palavra escrita contribui para construir um mundo um pouco mais justo e menos apressado em apontar o dedo. Compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos, nos seus grupos de família, ou com aquele colega que está passando por um momento difícil e precisa de uma motivação extra para continuar lutando. Às vezes, uma história de 10 minutos pode mudar a perspectiva de uma pessoa para a vida inteira, abrindo portas que antes pareciam fechadas pelo medo e pela falta de esperança. Ao compartilhar, você se torna um multiplicador de valores positivos, ajudando a combater a cultura do cancelamento e do ódio que tanto adoece as nossas relações sociais e virtuais ultimamente. Lucas e Bruno provaram que a união é o que nos salva, e o seu compartilhamento é a forma prática de colocar essa lição em movimento para alcançar quem está longe. Pequenos atos de bondade digital geram ondas de transformação real, e eu conto com a sua ajuda para fazer com que esta mensagem de redenção chegue o mais longe possível. Dê uma olhada nos outros vídeos que estão aparecendo na tela final agora, pois cada um deles foi escolhido especialmente para complementar a experiência que você teve com a história do Lucas. São relatos de coragem, mistério e superação que vão continuar a te inspirar e a te fazer refletir sobre os grandes dilemas da existência humana de uma maneira leve e profunda ao mesmo tempo. Ao continuar assistindo ao nosso conteúdo, você fortalece o canal e nos incentiva a buscar produções cada vez mais cinematográficas e ricas em detalhes para o seu entretenimento e crescimento emocional. Cada visualização sua é um voto de confiança no nosso trabalho e nós honramos esse voto entregando o melhor da narrativa dramática e inspiradora que o YouTube pode oferecer atualmente. Explore as nossas listas de reprodução e mergulhe em universos onde a verdade sempre encontra o seu caminho, não importa quão profunda seja a mentira que tente esconder sua luz. Obrigado por dedicar o seu tempo a acompanhar a trajetória de Lucas e Bruno até este encerramento, provando que você é um espectador diferenciado que valoriza histórias com substância e alma. É por pessoas como você que este canal existe e é para você que dedicamos cada hora de escrita, pesquisa e edição deste roteiro que agora chega ao fim da sua exibição. Despeço-me com a certeza de que a semente da empatia foi plantada e que da próxima vez que você vir alguém sendo expulso ou julgado, você terá a sabedoria de olhar além das aparências. Lembre-se sempre de que a maior riqueza de um homem é a sua consciência limpa e que a verdade, por mais que demore, sempre encontrará o seu lugar ao sol para aquecer os justos. Um grande abraço, muito sucesso em sua vida e nos vemos no próximo vídeo, onde traremos mais um segredo que o mundo tentou esconder, mas que o coração nunca esqueceu.